Oi, gente, paz e graça, tudo bom? Desde já, deixa seu like nesse vídeo, amém? Hoje eu vou trazer um versículo da Palavra de Deus que se encontra em 1 João, capítulo 1. Eu quero ler o verso 8 e o verso 9, que vai dizer: Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos, e não a verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, aqui está tratando de nós e de Jesus, porque o amor de Deus é tão grande mesmo, que mesmo nós pecamos, nós cometemos erros, cometemos injustiça todos os dias, o amor de Deus ele é tão grande, tão imenso por você, por mim, por nós todos, que Ele permitiu que seu Filho viesse à terra e morresse na cruz por nós. E Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus, ela nos purifica também de todo o pecado. Ela nos ensina a viver conforme Deus quer que nós vivemos. E o que eu quero dizer para você com esse versículo que eu acabei de ler é que, independente de como você esteja nesse momento, independente de como esteja a sua vida, o Senhor está batendo no seu coração. Ele está dizendo: deixa eu sarar a sua terra, deixa eu sarar a ferida de sua alma. O Senhor, Ele quer um relacionamento contigo. Talvez eu tenha sido até repetitiva nos vídeos em que eu tenho feito, dizendo que Deus, Ele quer um relacionamento contigo, dizendo que Jesus te ama, e eu nunca vou me cansar de dizer essas coisas, porque se eu estou dizendo é porque Deus está me usando para falar contigo que Ele quer ter um relacionamento contigo, que Ele quer se relacionar, Deus Ele quer ouvir sua voz, Deus Ele quer ouvir que você conte os seus problemas, conte como é que foi seu dia, como é que está a sua vida. O Senhor, Ele quer isso de você. O Senhor, Ele quer, mas Ele também não vai te obrigar a você dar isso a Ele. Ele simplesmente vai bater na porta do seu coração e vai perguntar: eu posso sentar do seu lado e ouvir você contar os seus problemas para mim? O Senhor não vai virar para você e vai dizer: conte agora os seus problemas para mim. Não. Deus, Ele não vai fazer isso. O Senhor, Ele simplesmente vai falar: olha, se você precisar, eu estou aqui. E eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as suas lutas que você tem enfrentado. Estamos vivendo um tempo difícil em que só Jesus pode ter misericórdia de nós. Mas eu sei que toda tempestade, ela tem um propósito. Eu estava esses dias estudando a história de Moisés, que eu paro para assim, estudar a palavra de Deus, assim, eu pego uma história que venha no meu coração e eu começo a ler sobre aquela história e estudar. E eu estava reparando, porque lá em Êxodo vai dizer que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Eu vou até abrir aqui. Vai dizer que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E Moisés, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para falar com vocês. Deixa eu ver. Gente, isso eu tô procurando aqui de última hora, porque foi uma coisa que veio agora para falar para você. Não sei porquê, mas quando Deus fala assim é porque tem alguém que precisa ouvir. Isso é... Deixa eu achar. Eu acho que é aquele 7. Porque achei.
Em Êxodo, capítulo 5, versículo 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Versículo 23. Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. E o Senhor vai dizer a Moisés, como diz aqui, que Deus ele vai tirar. O Senhor disse a Moisés, eu não vou ler para não ficar muita coisa, que Deus vai tirar no tempo dele o povo de Israel daquela situação. E a palavra de Deus vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus escolheu Moisés. Agora para pensar comigo. Deus escolheu Moisés para libertar o povo. Deus mandou Moisés falar com o Faraó. Moisés foi lá, seguiu o que o Senhor falou. Só que quando Moisés vai lá e fala com o Faraó, o que acontece? Faraó começa a maltratar mais ainda o povo. E Moisés, como ser humano como nós, ele vai se questionar com Deus. Deus, eu segui o que você falou. Você mandou eu ir lá, eu fui, eu falei em teu nome, mas eu não vejo nada acontecer. Eu não vejo melhora. E muitas das vezes é assim conosco. Muitas das vezes Deus, ele manda a gente fazer determinada coisa. E a gente vai lá e faz no maior ânimo, na maior força, no maior vigor. E quando a gente olha, a gente vê que não aconteceu nada daquilo. E aí a gente se pergunta, Senhor, porque nós somos falhos, nós perguntamos a Deus porque nós não entendemos, às vezes, o propósito de Deus na nossa vida. E a gente pergunta, Senhor, por quê? Por que está passando? Se o Senhor falou que ia fazer. Por quê? O que aconteceu? Por que está acontecendo isso? Porque o Senhor falou para mim fazer tal coisa, eu estou fazendo, só que está piorando a situação. Às vezes assim é quando a gente ora por determinadas coisas também. A gente está orando e não acontece nada. Mas eu quero te dizer, querido, que tudo tem um tempo. Assim como o Senhor teve um tempo para libertar aquele povo das mãos de Faraó, o Senhor, ele vai dar aquilo. Deus, ele vai ouvir a tua petição, porque na palavra de Deus vai dizer que o ouvido do Senhor não está fechado para não ouvir. O Senhor te ouve, o Senhor, ele sonda o seu coração nesse momento. Eu quero que você guarde isso em teu coração. Lembre-se que Deus é contigo. Lembre-se que Deus, ele te escuta. Lembre-se que Deus te ama. Que nada é por acaso. Lembre-se que tudo tem um propósito. Às vezes você está passando por determinadas coisas e talvez você esteja vendo esse vídeo e você diga, poxa, mas eu estou sofrendo. Qual é o propósito do meu sofrimento? Eu não sei, querido. Eu não sei qual é o propósito da sua luta, da nossa prova, mas eu sei que Deus, ele nunca vai dar uma luta na qual a gente não possa suportar. Muitas das vezes a gente passa por determinadas situações. Eu mesma, por experiência própria, já passei por determinadas coisas em que eu olhei e disse, caramba, eu nunca imaginei que eu ia conseguir vencer. E guarde isso no teu coração. Não sei o que você está passando, mas lembre-se. Lembre-se que Deus nunca dá uma prova a qual você não possa suportar. E lembre-se que Ele não te abandonou, Ele está do teu lado. Muitas das vezes a gente não vê Ele. Às vezes Ele fica em silêncio, a gente às vezes não sente. Mas tem um hino que vai dizer, no silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Ele não vai te deixar. No silêncio Deus trabalha por você. E é isso, amado. E é isso, amada e amado. Guarde isso em teu coração. Guarde isso com muita força, com muito vigor. Por mais que as lutas venham, guarde isso na tábua do teu coração, porque eu creio que você vai ser como uma palmeira, sabe? Aquela árvore que fica presa, assim, que o vento vem e joga ela pra lá, joga ela pra cá, mas ela não cai.
Nós devemos ser assim com Jesus. Nós devemos estar firmes na rocha que é Jesus, porque quando estamos firmes na rocha que é Jesus, vem o vento, vem a tempestade, vem tudo, pode vir tudo, mas a gente não cai. E eu vou dar uma dica, para você ficar firme na rocha que é Jesus, você tem que viver a palavra de Deus. E outra coisa, viver a palavra de Deus, ela não é fácil, é muito difícil viver conforme Deus manda. Uma coisa que eu ouvi dizer e que eu concordo, ninguém vive a palavra de Deus 100%, mas sempre mantenha o seu esforço para viver a palavra de Deus. Sempre continue se esforçando, porque Deus, ele vai te dar forças. Deus, ele não vai olhar para os nossos erros. Deus, ele não vai nos ignorar pelas nossas falhas, porque ele nos ama. Deus, ele nos dá a oportunidade para nós vivermos, para nós praticarmos a sua palavra. E isso depende de mim e de você. Deus, ele está vendo o teu esforço. Continue te esforçando, esforça-te, tem de bom ânimo. Deus, ele disse para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Porque Josué, ele começou a dizer em seu coração, quando Josué, ele foi, como é que se fala? Josué, ele foi selecionado para liderar o povo até a terra prometida. E quando ele vê aquele povo, ele diz, Senhor, eu guiar esse povo? Eu fico imaginando ele dizendo, Senhor, eu guiar esse povo? Olha para mim, olha quem sou eu não sou ninguém. Mas Deus disse para ele, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então receba essa palavra em teu coração, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Amém?